Olá, muito boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Conexão FPA Mato Grosso aqui no Canal Rural. Estamos na Assembleia Legislativa hoje para tratar de um assunto que tem preocupado e muito as lideranças, as entidades do setor produtivo aqui no estado, que é o aumento considerável do número de pedidos de recuperação judicial no agro, as RJs. Quem vai tratar desse assunto com a gente é o Frederico Azevedo, que é superintendente da OCB aqui no estado. Patrone, a situação tem preocupado diante das notícias que tem se falado muito no mercado de inúmeras informações de recuperações judiciais sendo distribuídas, né? Isso causa um impacto para o setor produtivo de uma forma geral. Nós já estamos vendo RJs carregadas em cima de RJs, ou seja, credores de uma empresa que entrou em RJ estão tendo que pedir recuperação judicial por conta da outra recuperação anterior, e isso acaba gerando um efeito rebote para o mercado. Então a orientação sempre para os produtores é muita calma nesse momento, né? Não cair na história de que a recuperação judicial é a solução da lavoura, vai resolver todos os problemas, e sim fazer uma boa gestão da sua propriedade e avaliar bem essas situações, porque você tem um engessamento da produção, um engessamento da atividade, que é muito prejudicial para o produtor. Essa situação agora decorre, claro, da situação da safra de soja, né? A quebra de pelo menos entre 15% e 20%, consequentemente a queda de preço também prejudicando os produtores que colheram já menos, e essa realidade realmente traz uma preocupação muito grande. Vocês têm acompanhado a quantidade de pedidos, você falou em efeito rebote, como que vocês estão acompanhando esse número de pedidos crescente, né? Se puder trazer uma comparação com anos anteriores. No ano de 2024, dados agora de segunda-feira, 23 recuperações judiciais distribuídas no tribunal, junto, né, às varas dos tribunais de justiça, do Tribunal de Justiça, as varas especializadas de recuperação judicial. É um número maior do que todo o ano de 2022 para Mato Grosso, um número exacerbado, e a preocupação realmente é que isso não gere um efeito cascata para o setor produtivo. Então, o que acontece? A preocupação, inclusive explanada aqui para os parlamentares, é de que pode estar havendo aí uma informação para produtores que isso vai resolver o problema dele, mas na verdade ele vai acabar criando mais problema para ele. Há todo um engessamento da produção, da atividade do produtor, e o que tem se avaliado, e isso é uma informação do governo federal, é que deve vir uma linha de socorro, né, que está sendo apresentada aí nos próximos dias, que pode ajudar os produtores a ter um fôlego agora, com esse momento de um pouco mais de dificuldade por conta da safra. Qual a orientação que a OCB e as demais entidades que integram, por exemplo, o Fórum Agro aqui em Mato Grosso, repassam para os produtores nesse momento? A orientação do Fórum Agro, que compõe todas as entidades do agronegócio de Mato Grosso, tem sido muito no sentido de orientar os produtores dos riscos e benefícios para que ele tome uma decisão. Lembrando que inúmeros títulos que são afetos à orientação do produtor no dia a dia dele, como CPR, os atos cooperativos, eles estão fora da recuperação judicial por determinação legal. Ou seja, o produtor às vezes acredita que vai entrar com a recuperação judicial, ele vai conseguir colocar créditos que são de operação dele do dia a dia numa renegociação e, na verdade, ele vai engessar a atividade dele. Porque, de novo, né, atos cooperativos, CPRs, alienação fiduciária e recursos tomados do Plano Safra estão exclusos da recuperação judicial por uma determinação da lei. Há uma preocupação especialmente com aqueles municípios, né, especialmente os menores municípios que têm toda a economia atrelada principalmente na produção agropecuária, né? Quais os efeitos que podem ser nocivos para um município como esse de muitas recuperações judiciais aprovadas? Patrone, o que a gente tem verificado é que nas recuperações judiciais a gente tem falado muito isso. Não é só os grandes agentes bancários ou multinacionais ou cooperativas ou revendas que são afetados. A gente precisa lembrar que quando se entra com a recuperação judicial, o pequeno comércio local pode ser afetado. Transportadoras, corretoras, borracheiros, supermercados, todo o universo que cerca o agro, se um produtor eventualmente tiver um crédito, né, ou um débito com aquela empresa a ser pago, isso pode entrar na recuperação judicial. Ou seja, o efeito rebote para o mercado é muito preocupante, né, e a gente tem levado essa informação para os deputados que têm sido sensíveis a esse tema exatamente porque isso pode gerar um impacto social para as comunidades envolvidas muito grande. Obrigado, Fred. Diego Guimarães, deputado aqui em Mato Grosso, é um assunto que a gente viu preocupação das entidades. De que maneira o Parlamento Estadual pode contribuir nessa discussão? Boa tarde. Bom, é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente sabe que a recuperação judicial é um instrumento jurídico previsto na legislação pátria, mas que deve ser utilizado de forma excepcional. Realmente, nos casos que houverem necessidade, a recuperação judicial deve ser utilizada. Não pode se banalizar ela. Como bem disse o Fred, ele não é um instrumento que vai trazer
uma solução milagrosa para o produtor. Pelo contrário, ele pode trazer um engessamento, há uma lista de credores, há um administrador judicial, há uma necessidade que o juiz dê uma decisão para que o agricultor, o pecuarista possa movimentar os seus bens, fazer aquisição de bens, vender seu produto. Então, tudo isso pode trazer um reflexo muito mais negativo para quem produz do que positivo. E a Assembleia Legislativa preocupada e atenta, ouvindo o Fórum Agro, conversando com os setores, conversando com as instituições que compõem o Fórum Agro, nós temos aberto esse debate aqui dentro da Assembleia, conversar, trazendo, aproveitando o veículo de comunicações como o Canal Rural, que aqui está conosco, para poder conscientizar. Nós vamos fazer um amplo debate dentro do Fórum Agro, dentro da FPA também, da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, para poder debater isso de forma aprofundada e trazer essa preocupação ao produtor, para que cada dia mais ele possa tomar suas decisões conscientes, sabendo que o momento de crise que nós estamos passando, ele vai ser superado, seja por uma política nacional, uma política estadual de auxílio aos produtores. Afinal de contas, a produção, seja na agricultura, na pecuária, ela precisa acontecer para que possamos alimentar o mundo. Então, a certeza que nós temos é que esse momento de crise vai passar e que o agricultor, o pecuarista precisa ter a tranquilidade para tomar as decisões que ele venha ter com relação aos seus negócios. Como você destacou, né, um instrumento jurídico legal, validado, que tem uma suma importância, porém ele não pode ser banalizado. Foi essa palavra que você utilizou. Corretamente, não pode ser banalizado. A exceção não pode virar regra. A exceção tem que ser tratada com exceção, em casos excepcionais. Outra preocupação que a gente traz para aquele que está nos ouvindo agora é uma questão de credibilidade. O produtor sabe o quanto o seu nome vale, o quanto é difícil conseguir o crédito, o número de recuperações judiciais pode trazer um efeito negativo dentro das instituições bancárias, com o aumento do risco da atividade agrícola e com isso também aumento dos juros, aumento das garantias necessárias para conseguir um financiamento. Então, todo esse arcabouço de problemas, esse arcabouço de situações deve ser analisado para que, repito, a exceção não vire regra. O produtor tem que tomar uma decisão consciente, não devemos jamais aceitar que ilusões sejam vendidas aos produtores, acreditando que uma recuperação judicial seja a solução. Em casos excepcionais, pode até ser uma alternativa, mas solução nunca será. E aí sim, para que aqueles que pensam em tomar essa decisão, a tomem de forma consciente. E acredito muito, como já foi dito, o governo federal deve lançar ainda nos próximos dias um plano nacional de recuperação, de auxílio aos produtores, e isso vai trazer um cenário de mais estabilidade, mais segurança e evitar que novas recuperações judiciais venham a acontecer. O que a gente pode esperar no caso do Parlamento Estadual é que de fato esse tema também seja discutido entre os integrantes da FPA para que essa problemática também seja levada à tona. Correto, e essa discussão deve acontecer. Repito, a informação ela traz esclarecimento, o esclarecimento traz decisões sóbrias, e as decisões sóbrias devem ser, a decisões sóbrias que devem acontecer nesses momentos de crise. Não pode ser tomar decisões no afã da emoção, na preocupação ou até mesmo nas tentativas, às vezes, de trazer soluções milagrosas. A recuperação judicial deve ser tratada de forma excepcional, sob pena de trazer as consequências que já foram ditas aqui, no efeito cascata, um que tem crédito com o outro, a recuperação judicial aconteceu e vem uma nova recuperação judicial. Isso tudo pode trazer um cenário de instabilidade macro para o estado de Mato Grosso e também micro para os municípios. Afinal de contas, muitos municípios do estado de Mato Grosso têm sua economia pautada no agro. Obrigado, Diego. Obrigado, Fred, pela participação. E obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Conexão FPA MT. Até a próxima quarta. Conexão FPA-MT. Apoio à ProSoja Mato Grosso.